Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre fatores integrantes para EDOs exatas. Então, antes de a gente começar, vamos lembrar o que é uma EDO exata. A gente vai ter uma equação na forma P dx mais Q dy igual a zero, certo? Onde P e Q são funções de x e de y. Quando a equação está escrita nesse formato, a gente diz que ela está em forma diferencial e ela vai ser exata quando a derivada parcial de P com relação a y for igual à derivada parcial de Q com relação a x. Certo? Quando isso acontece, a gente diz que a equação é exata. Tranquilo? Agora, e se isso não acontecer? Se a derivada parcial de P com relação a y for diferente da derivada parcial de Q com relação a x, o que é que a gente faz? Bem, a gente pode tentar descobrir alguma função, μ, tal que, se eu multiplicar a equação inteira por μ, a nova equação vai ficar exata. Essa função μ a gente chama de fator integrante. Então, a gente vai procurar por uma função μ de x e y, tal que, quando a equação fica multiplicada por μ, ela vira exata. Aí μ a gente chama de fator integrante. Quando a gente multiplica a equação por μ, a gente vai ficar assim, ó, μ vezes p dx mais μ vezes q dy igual a zero. Então, para que essa equação agora seja exata, a derivada parcial desse termo aqui com relação a y tem que ser igual à derivada parcial desse termo com relação a x. Mas p é uma função de x e y, tá certo? É p de x e y. E q também é uma função de x e y. Quando a gente fizer a derivada parcial de μ vezes p com relação a y, a gente tem que usar a regra do produto. Tá? Então, a gente quer aqui que a derivada parcial de μ vezes p com relação a y dê igual à derivada parcial de μ vezes q com relação a x. Mas então, o que é que isso significa? Bem, se eu derivo essa multiplicação aqui de μ por p em relação a y, isso vai dar a derivada parcial de μ com relação a y multiplicado por p mais μ vezes a derivada parcial de p com relação a y igual ao outro lado. Deriva μ vezes q em relação a x, vai ficar μx, derivada de μ em relação a x, multiplicado por q, mais μ vezes a derivada parcial de q com relação a x. Certo? Então, vamos passar para o lado esquerdo tudo que tem derivadas de μ e para o lado direito tudo que não tem derivadas de μ. Tá certo? Essa equação poderia ser reescrita da seguinte forma. μy vezes p menos μx vezes q igual a μ que multiplica qx menos py, a derivada de q com relação a x menos a derivada de p com relação a y. Então, o que a gente tem aqui é um EDP, é uma equação diferencial parcial, tá certo? E, sendo assim, ela é muito difícil de ser resolvida nesse caso geral. Para a gente conseguir obter algum resultado, a gente vai fazer alguma simplificação. Que simplificação? Vamos supor que μ não é uma função das duas variáveis mais, é uma função somente de uma variável. Isso vai simplificar o nosso problema, porque essa equação, como a incógnita dela é a função μ, se μ só tem uma variável, não vai mais ser uma equação de derivadas parciais, vai ser uma EDO mesmo. Vamos dividir então em dois casos. Primeiro, vamos ver o que é que vai acontecer se μ for uma função que depende somente de x. Tá? Então, vamos olhar para μ igual a μ de x. O que é que vai acontecer nesse caso? Então, se μ é igual a μ de x, a gente pode afirmar que a derivada parcial de μ com relação a y vai ser igual a zero, tá certo? Já que μ não depende de y. Por outro lado, a derivada parcial de μ com relação a x, aí a gente pode escrever simplesmente como dμ dx, porque μ só tem uma variável, tá certo? Então, substituindo isso aqui na equação, a gente vai ter o seguinte, μy vai ser zero, menos μxq vai ser menos dμ dx vezes q, tá certo? Menos dμ dx vezes q, igual a μ, que multiplica qx menos py. Então, se a gente isola dμ dx, o que a gente vai obter vai ser dμ dx igual a, vou passar o q para o lado de cá dividindo, e eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, aqui onde estava a derivada parcial de q com relação a x menos a de p com relação a y, aqui vai ficar trocado, vai ficar py menos qx, tá? E eu dividi por q. Então, ficou o μ que já tinha aqui, vezes py menos qx dividido por q. Então, a gente chega nessa EDO aqui. Mas tem um detalhe. μ só depende de x. Então, o lado esquerdo aqui só depende de x, tá?
Só depende de x. Só que o lado direito tem esse mi aqui, que realmente só depende de x, mas p e q dependem tanto de x como de y. Então, não tem nenhuma garantia que esse quociente aqui, que essa divisão, py menos qx dividido por q, também só vai depender de x. E isso vai ter que ser necessário, tá? Então, isso aqui só pode depender de x. Só pode depender de x. Isso vai ter que ser um teste que a gente vai ter que fazer antes de resolver, tá? Se a equação não for exata, mas se a derivada parcial de p com relação a y menos a de q com relação a x dividido por q for uma função que depende somente de x, então faz sentido tentar determinar um fator integrante para essa equação que dependa somente de x. E como que a gente vai determinar que fator integrante vai ser esse? Usando essa equação aqui. Essa equação é de variáveis separáveis. Só é a gente dividir aqui por mi, passar o dx multiplicando e integrar os dois lados. E aí a gente vai achar quem é o fator integrante, tá certo? Então a gente vai usar um fator integrante que dependa somente de x, se essa razão aqui, py menos qx dividido por q, depender apenas de x. Vamos ver agora o outro caso. O que é que tem que acontecer para que seja possível que a gente use um fator integrante que dependa somente de y? Então, se eu tiver mi igual a mi de y, uma função somente da variável y, então a gente pode afirmar que a derivada parcial de mi com relação a x vai ser zero, tá certo? E que a derivada parcial de mi com relação a y vai ser a mesma coisa que dmi dy, tá? Já que mi vai ser uma função de uma única variável. Substituindo isso aqui na equação, a gente vai ficar com o seguinte: mi y, que é dmi dy vezes p, menos mi x vezes q, mi x é zero, igual a mi, que multiplica qx menos py. Agora, dividindo tudo por p, a gente vai chegar à equação dmi dy vai ser igual a mi, que multiplica qx menos py dividido por p, certo? Então, essa aqui que é a equação separável que a gente chega nesse ponto. Mas, da mesma forma que antes, para que isso faça sentido, para que a gente consiga realmente determinar quem é que é esse fator integrante mi de y, repara que o lado esquerdo só depende de y agora. Só depende de y. O mi aqui só depende de y, mas esse pedaço aqui, esse qx menos py sobre p, pode depender de x e de y, porque p e q dependem de x e de y. Então, para que faça sentido buscar um fator integrante que dependa somente de y, essa razão aqui tem que depender somente de y. Isso aqui a gente tem que verificar antes de começar a resolver, certo? Então, resumindo, a gente vai usar um fator integrante que dependa somente de x, quando essa razão aqui, py menos qx dividido por q, for uma função que depende somente de x. Tá? E vai usar um fator integrante que depende somente de y, quando a razão qx menos py dividido por p depender somente de y. Tá certo? Bem, vamos aplicar isso que a gente acabou de estudar nesse exemplo. A gente tem a EDO 2x² mais y dx mais x² vezes y menos x dy igual a zero. Bem, então se eu disser que essa função aqui é a função p de x e y, certo? E que a função x² vezes y menos x é a função q de x e y, então a derivada parcial de p com relação a y vai ser igual a 1, e a derivada parcial de q com relação a x vai ser igual a 2xy menos 1. Portanto, a equação não é exata, tá certo? Isso aqui garante que ela não é exata, mas é possível a gente ainda transformar essa equação em uma EDO exata multiplicando por algum fator integrante. Para isso, a gente tem que verificar se uma daquelas condições é satisfeita. Então, se py menos qx dividido por q for uma função que depende só de x, a gente pode usar um fator integrante que dependa só de x. Por outro lado, se qx menos py dividido por p for uma função que depende só de y, aí a gente usa um fator integrante que depende só da variável y. Então, o que é que vai dar se a gente fizer py menos qx dividido por q? A gente vai ter, py é 1, tá certo? Menos o qx, que vai ficar menos 2xy menos 1, então mais 1, dividido por x²
vezes y menos x. Dá para a gente manipular isso daqui? Dá. Vai ficar 1 mais 1, 2, menos 2xy, tá certo? E aqui embaixo a gente pode colocar em evidência o x. Vai ficar x que multiplica xy menos 1. Aqui em cima a gente pode colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2 vezes 1 menos xy. E repara que embaixo a gente tem xy menos 1. Xy menos 1 é a mesma coisa que menos 1 menos xy, que é o que tem em cima. Tá? Então a gente pode simplificar isso que está aqui em cima, 1 menos xy, com isso que ficou aqui embaixo, xy menos 1. E o que vai restar vai ser um fator menos 1. Tá? Ou seja, quando a gente fizer essa simplificação, o resultado disso aqui vai ser menos 2 sobre x, que é uma função que depende somente de x. Portanto, é possível a gente usar um fator integrante que dependa só da variável x, tá certo? A gente vai usar um μ igual a μ de x aqui. Como a gente viu também ainda agora, como que a gente acha quem que é esse fator integrante? A gente tem que resolver a equação dμ dx igual a μ que multiplica esse termo daqui, tá? Py menos qx dividido por q. Mas como a gente acabou de ver, Py menos qx dividido por q é a mesma coisa que menos 2 sobre x. Então isso aqui vai dar menos 2μ sobre x. A gente tem que resolver essa EDO separável. Vamos separar as variáveis, vai ficar dμ dividido por μ, dμ sobre μ do lado esquerdo, e do lado direito vai ficar menos 2 sobre x dx, certo? Menos 2 dx sobre x. Agora integra dos dois lados. Do lado esquerdo integra com relação à variável μ, do direito integra com relação a x. Então, vai ficar do lado esquerdo ln de μ, do lado direito vai ficar menos 2 ln de x. Aqui não precisa colocar a constante de integração, porque a gente está querendo achar quem é um fator integrante que simplifique a nossa EDO, tá? Que faça com que ela vire exata. Então, se eu quisesse achar todos os fatores integrantes possíveis, aí eu ia colocar a constante. Mas é como se aqui eu estivesse escolhendo o valor de c da minha constante igual a zero. Tá bom? Esse menos 2 que está aqui pode passar para o expoente aqui do x. Então, vai ficar ln de x elevado a menos 2. E aí, se ln de μ é igual a ln de x a menos 2, a gente vai concluir que μ, a função μ de x, o fator integrante, é igual a x a menos 2, ou seja, 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? O fator integrante é 1 sobre x ao quadrado. Então, se eu multiplicar a minha EDO original por esse fator integrante, o que é que vai ficar? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado vai dar 2 mais y sobre x ao quadrado, aqui, com o dx. E o que é que fica com o dy? X ao quadrado y sobre x ao quadrado vai dar y menos x sobre x ao quadrado. Então, menos 1 sobre x. dy igual a zero. Vamos ver se essa nova equação aqui é exata realmente. Então, aqui eu tenho a função p de x e y, a nova função p de x e y, tá certo? E aqui a nova função q de x e y. Então, eu tenho que ver se a derivada parcial de p com relação a y é igual à derivada parcial de q com relação a x. Quem aqui é a derivada parcial de p agora com relação a y? Bem, eu estou derivando 2 mais y sobre x ao quadrado em relação a y. A derivada do 2 vai ser 0. E a derivada de y sobre x ao quadrado vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado. Tá? Por outro lado, quem é a derivada de q da nova função q em relação a x? Esse y aqui, quando a gente fizer a derivada dele em relação a x, vai dar 0. E a derivada de menos 1 sobre x é igual a 1 sobre x ao quadrado também. Portanto, a nova EDO é exata. A gente fez o que a gente queria. Tá certo? A gente realmente transformou a equação em uma equação exata. E agora, como é que a gente vai resolver a equação antiga? Resolvendo a equação nova. A gente tem que achar uma função potencial para essa equação. Tem que achar uma função que, derivando em relação a x, dê isso daqui, dê o p, e que, derivando em relação a y, dê isso daqui, dê o q. Tá? Então, vamos fazer essa conta. A gente precisa olhar para esse sistema aqui. Ó. Tem que achar uma função f de x e y, a função potencial para essa equação, que, quando a gente derivar em relação a x, dê igual
a P de 2 mais y sobre x ao quadrado, e derivando em relação a y deu o quê? Que é y menos 1 sobre x. Então, a gente pode começar integrando a segunda equação em relação à variável y, e aí a gente vai obter o quê? F de x e y vai ser a integral de y, que vai ser y ao quadrado sobre 2, tá certo? Mais a integral de menos 1 sobre x em relação a y, que vai ficar menos y sobre x, mais uma constante, que aqui pode também depender da variável x, já que eu estou integrando só em relação à variável y. Agora eu vou derivar essa expressão aqui em relação a x e vou comparar com a outra equação que a gente tem, a equação fx igual a 2 mais y sobre x ao quadrado. Então, se eu derivar isso daqui em relação a x, o que é que vai dar? Bem, a derivada de y ao quadrado sobre 2 em relação a x vai dar 0. A derivada de menos y sobre x em relação a x vai dar igual a y sobre x ao quadrado. E a derivada de c com relação a x vai dar c' de x, certo? Isso tem que ser igual a 2 mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Bem, aí a gente pode cancelar o y ao quadrado sobre x ao quadrado que ficou aqui e aqui. E vamos ver então que c' de x tem que ser igual a 2, tá certo? C' de x tem que ser 2. Integrando mais uma vez, então a gente vai ver que c de x tem que ser igual a 2 vezes x mais uma constante. Tá? Então, a gente determina que os potenciais todos vão ser y² sobre 2, menos y sobre x, mais 2x mais uma constante. Como a gente quer uma função potencial, a gente pode escolher o valor da constante k como sendo zero e ignorar ela aqui, tá certo? Então, um potencial para essa EDO exata seria f de x e y igual a y² sobre 2 menos y sobre x mais 2 vezes x. Pronto, essa aí seria uma função potencial para essa equação. E aí, como que é a solução geral para uma EDO exata? É potencial igual a uma constante, tá certo? As curvas de nível da função potencial me dão as soluções de uma EDO exata. Em outras palavras, a solução geral dessa EDO e também da EDO original, a solução geral vai ter a forma y² sobre 2 menos y sobre x mais 2x igual a uma constante. Tá certo? As soluções ficam na forma implícita. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente vai procurar por um fator integrante para EDOs que não são exatas. A gente vai procurar por uma função μ que dependa somente de x ou somente de y, de acordo com um daqueles critérios que a gente viu há pouco, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a crescer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.